Direto ao ponto, então, do que a gente estava falando sobre as riquezas da piedade com contentamento. Como estava super no começo, e eu não sei em que momento foi que travou para todo mundo, eu vou começar do começo, só vou pular os avisos e vamos que vamos, excluir o vídeo. Vamos lá. Vocês estão me ouvindo? Acabei de ver alguém sem som aí. Deixa eu só entender se todo mundo tá conseguindo me dar um joinha aí, que tá dando, e aí a gente continua. O tema de hoje... piedade com as riquezas da piedade com contentamento. Pode seguir, né? Então vamos, ok. Bom, quando a gente fala eu tenho falado aqui há alguns dias, e eu acho que é isso que vale a pena retomar, que em alguns momentos a gente vai passar por passagens, e vai ser o caso hoje, em que a gente vai falar sobre aquilo que a gente já tem visto esses dias, mas acrescentando uma coisa nova, um contexto novo de uma passagem nova. Então, se alguns momentos parecem repetitivo, eu acho que isso também é um sinal de que a Bíblia repete essa ideia e nos traz ênfase em relação ao contentamento e a forma de obtê-lo com bastante frequência. Então, a gente vai seguir. E talvez em muitos momentos eu vou falar como a gente já viu, porque hoje é um dia de como a gente já viu. Revisão de conteúdo, mas numa passagem nova. Amanhã é o dia que de fato a gente vai amarrar tudo o que a gente conversou nesses 12 dias, tá bom? Então, quando a gente fala as riquezas da piedade com contentamento, quando a gente fala piedade com contentamento, talvez você fale, eu já ouvi isso em algum lugar, esse não é um termo estranho para mim. E o texto que tornou essa expressão relativamente conhecida pela maioria de nós foi o trecho que Paulo escreveu para Timóteo. E aí ele diz o seguinte, lá em 1 Timóteo, capítulo 6, nos versículos 6 a 8. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Nós fomos criados com um vazio que só Deus pode preencher. Eu já citei outro dia, quando a gente estava falando do contexto sobre o anseio pelo céu, mas vale a pena repetir para este contexto também o que C.S. Lewis diz no Cristianismo Puro e Simples, em que ele fala, se eu tenho um vazio na minha alma que nada nesse mundo é capaz de preencher, a explicação mais provável é que eu fui feito para um outro mundo. E nessa linha, foi a Blaise Pascal que escreveu que a felicidade não pode ser encontrada nem em nós mesmos, nem em coisas exteriores, mas em Deus e em nós mesmos se estivermos unidos a Ele. E esse seria um resumo do contentamento bíblico. Quando a gente encontra contentamento, a felicidade em Deus e na nossa união com Ele. Então, de forma nenhuma, as circunstâncias exteriores entram nessa equação. Sejam elas boas para nos tornar contentes ou sejam elas ruins para nos tornar descontentes. O texto de Paulo a Timóteo diz que a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. E essa, então, é a riqueza que o cristão deve buscar. E como a gente já viu que é possível, existe nessa busca um descontentamento piedoso. O cristão sabe que ele não vai alcançar uma santidade perfeita nessa vida. E nesse sentido, ele é descontente ou é insatisfeito. Mas ele sabe que futuramente sim. Então ele começa a nadar daqui para lá. Ele começa a sua jornada que passa por tribulações, aflições e problemas, sabendo sim que ele é afligido aqui, ele sofre essas dores, mas eles têm um rumo em que ele sabe que tudo isso vai acabar. Ele anseia por conhecer as riquezas de Deus pessoalmente, lá na glória, no céu. E ele quer ver tudo com seus próprios olhos. E as riquezas dessa busca, então, do processo, do nado para lá, são maiores do que qualquer outra busca ou coisa desse mundo. Seja esse nado suave, o que dificilmente é, porque a jornada é longa, ou seja esse nado suave intercalado com momentos de grande aflição. E nesse contexto, é aqui que a gente acrescenta uma coisinha nova. Nesse contexto do capítulo 6 de 1 Timóteo, Paulo está falando para Timóteo sobre um empecilho para tudo isso. E o empecilho são os falsos mestres. Os falsos mestres nunca serão contentes, porque eles falham em se submeter à vontade de Deus, tanto em questões éticas como em questões doutrinárias. O verdadeiro contentamento, ele é somente para a pessoa humilde, que se submete à verdade e à lei de Deus.
E além do problema com a ética e com a doutrina, como se não fosse suficiente, né? Os falsos mestres, eles também têm um problema em relação à motivação do coração. Porque são eles que veem a piedade como fonte de lucro, como diz o versículo 5. Só que aqui, quando ele está falando piedade como fonte de lucro, antes da gente chegar no 6, que é o nosso versículo inicial, o termo piedade é usado para falar de uma suposta piedade, ou de uma aparência dela, que os falsos mestres buscam demonstrar. Ao que tudo indica, os falsos mestres lá da época ensinavam um legalismo muito severo, austero, em que privar-se de coisas boas era a lei. Ou seja, o crente não faz nada, por que não? É a regra pela regra. E como Paulo diz lá na sua carta aos Colossenses, um ensino muito rígido sobre comida, sobre bebida, sobre relacionamentos e etc., ele tem aparência de sabedoria, mas ele tem pouco valor contra a natureza pecaminosa, porque ele não combate a motivação. Ele busca blindar ou maquiar o comportamento externo, mas o interior não muda. Falsos mestres, então, eram os que ensinavam autonegação, mas o que eles queriam por trás disso era lucrar com isso. E aí, ao retratar um estilo de vida muito diferente dos demais, eles tentavam persuadir os outros com um ar suposto de superioridade. Porque, e isso, infelizmente, eu digo que isso não acabou na igreja. A gente vê isso ainda. Ainda existem muitas pessoas dentro da igreja se vangloriando de uma vida cheia de regras, cheia de não pode isso, não pode aquilo, mas de regra pela regra. E se vangloriando da sua espiritualidade, negando a si mesmo muita coisa material e acreditando que o correto e piedoso, e o único correto e piedoso, é você acordar às 4:30 da manhã para ler a Bíblia e orar, você não ter televisão em casa, você não ter nenhuma rede social, julgando isso como a regra. Isso é o que você tem que fazer. É a regra pela regra. Isso é muito perigoso. Só que o que acontece? Muitas pessoas são atraídas por pessoas assim, porque elas acabam admirando a sua disciplina. Elas olham por gente assim e falam, puxa vida, acorda, olha ali, 4:30 da manhã, o sol amanhecendo e a pessoa já tá lá com a xícara de chá dela, a Bíblia aberta em grego e a língua original, com 60 marca-textos lá fazendo as anotações. E veja, eu não tenho nada contra isso, não é uma crítica a isso, nem a acordar 4:30, nem a ter um monte de caneta, eu tenho, nem a ter um monte de Bíblia. Mas a questão é que muitas pessoas, a questão é sempre a motivação. E muitas vezes, pessoas que se comportam com esse certo... com essa postura, tentam também exibir um ar de superioridade que exala uma espiritualidade cheia de regra. Só que o coração delas, por dentro, é cheio de desejo ímpio. E os seus frutos é que mostram isso. Então, de novo, não é que todo mundo que acorda nesse horário seja assim, até porque nós estamos aqui 7:30 da manhã, o que é madrugada para alguns praticamente, principalmente em tempos de isolamento social, mas eu sei que você me entendeu. O que está por trás é a motivação, e é a motivação que conta. E quando a motivação é para lucrar com isso, e nem sempre o lucro é riqueza, o lucro pode ser prestígio, o lucro pode ser admiração, pode ser poder, o que for. Em casos assim, a busca desse tipo de piedade nunca leva a um espírito tranquilo, que é o verdadeiro contentamento cristão. Gente, nada contra as canetas, tá? Eu vi que teve gente, ai que susto, eu achei que eu ia ter que jogar minha caneta fora em nome do contentamento piedoso. Nada contra caneta, amo canetas, é isso aí. Eu sei que vocês entenderam, eu sei que a Elaine tá zoando de mim. Enfim. Então é nesse contexto, é contra essas coisas que Paulo então aparece para exaltar a grande fonte de lucro que existe na piedade com contentamento. Então essa passagem aqui, 1 Timóteo capítulo 6, versículos de 6 a 10, nos faz lembrar de várias verdades bíblicas importantes na nossa busca por contentamento. E você vai perceber que a gente já viu a maioria delas aqui, mas a gente vai acrescentar pensando numa outra instrução de Paulo, agora a Timóteo, pensando no contexto dos falsos mestres. Então vamos ler de novo essa passagem para a gente seguir com essas verdades, agora ampliando um pouco, né? 1 Timóteo capítulo 6, versículos de 6 a 10.
Senti um alívio coletivo aí quando eu falei das canetas. Hoje eu vou convidar, hoje nós vamos fazer um desafio. Se você também tem essa quantidade toda de canetas, você tira uma foto delas com a sua Bíblia do lado e me marca, tá bom? Eu vou compartilhar todo mundo que fizer isso. Pra gente ver como é a coleção de canetas da galera. Enfim, 1 Timóteo 6, versículos de 6 a 10, diz o seguinte: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e nada podemos levar dele. Por isso, tendo o que comer e com o que nos vestir, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Então vamos lá, o que essa passagem traz para nós em relação à busca pelo contentamento piedoso? Em primeiro lugar, Paulo nos lembra de novo, com outras palavras, que nós não somos daqui. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. O que isso quer dizer então, de novo? Nós não somos daqui. Aqui não é o nosso lar. E o cristão precisa viver sob essa perspectiva. Mais uma vez, a metodologia bíblica da repetição colocada aqui para enfatizar aquilo que precisa ser enfatizado. Isso é muito crucial no entendimento de quem nós somos e muito crucial no entendimento do nosso contentamento, de como exercer um contentamento piedoso. Nós não somos daqui, nós somos peregrinos, estrangeiros desse mundo. Então, nós precisamos ajustar as nossas expectativas em relação a essa terra estranha, aprendendo a viver sem esperar que todos os nossos desejos sejam satisfeitos. Não conheceremos o contentamento enquanto a gente não desenvolver também essa mentalidade. Nós não somos daqui e por nós não sermos daqui, as nossas riquezas maiores também não são daqui. Então, quando a gente falou no dia da fórmula lá, que pegou para bastante gente, daquela subtração em que a gente precisa ajustar os nossos desejos, as nossas condições financeiras e não pedir a Deus o contrário, isso tem muito a dizer aqui. Tem muito a ver com esse texto também. Porque tão logo a gente adquire a condição financeira para aquele desejo, a gente vai querer uma coisinha a mais. A gente vai partir para um outro desejo. Então, não é suficiente, nunca será. Ou seja, nós não somos daqui, precisamos manter a mente nisso. Isso tem implicações práticas para a nossa vida. É uma mentalidade que a gente, de fato, precisa desenvolver pela graça e pelo poder do Espírito Santo. Em segundo lugar, também relacionado a isso, Paulo nos lembra de como as coisas desse mundo, elas são vãs. Tudo é vaidade. E, de novo, não é só Paulo que fala isso, né? Isso não significa, acho que isso também é importante da gente falar, que você não pode ter nada. Aí a gente cai naquela coisa daquela espiritualidade mascarada, né? Da regra pela regra. Você não pode ter porque você não pode. Você não pode fazer viagem cara porque você não pode. Não, como não? Né? Não significa que você não pode ter as coisas, que você não pode usufruir delas. Mas quando você deposita nisso a sua paz, a sua alegria, a sua esperança, é aí que a gente se dá mal. E Salomão falou sobre isso lá em Eclesiastes. Tudo é vaidade. As coisas não nos suprem. Elas não suprem os desejos mais profundos que a gente pode ter. Por quê? Porque os seres humanos foram criados para viver num relacionamento com Deus, com o Criador. E nada criado pode tomar o lugar do Criador. Isso foi uma coisa que a gente enfatizou muito na série do Deus Incomparável. Nada criado pode tomar o lugar do Criador. Nós somos criados com um vazio que quem preenche é Deus. Então, de novo, então eu não posso ter nada? Não é isso que o texto fala. Não é isso que ele fala. A gente deve sim desfrutar das coisas que Deus tem nos dado nessa vida. Tudo que ele criou é bom. Não é pecado a gente se deleitar nas coisas boas que ele nos dá, desde que a gente faça tudo isso para a glória dele. E aí a gente muda para uma próxima questão, que é como fazer isso, como desfrutar dessas coisas para a glória dele. Como desfrutar das bênçãos que ele nos dá aqui nessa terra, glorificando a Deus. Como? Primeira coisa, a gente tem que se lembrar que o desfrute de coisas boas aponta para o nosso próprio Deus. Mas a gente tem que fazer isso sabendo que nem a melhor experiência do mundo vai nos satisfazer de fato, porque só Ele satisfaz. Então a gente pode desfrutar de coisas boas buscando a sua glória, provando que Ele é bom
e que tem nos abençoado com coisas diferentes para pessoas diferentes e circunstâncias diferentes, mas apontando para a sua bondade. As coisas desse mundo, elas são vaidade. Elas não podem ser comparadas com a alegria que vem de entrar em comunhão com Deus. Mas elas apontam para um prazer que é apontado, que é encontrado no próprio Deus. E isso nos leva a entender mais um jeito da gente comer ou beber ou fazer qualquer outra coisa para a glória de Deus. Então, se num primeiro momento desfrutar das coisas que Ele nos tem dado, lembrando que elas nos apontam para o próprio Deus, a segunda é desfrutando de Deus nas coisas que Ele tem dado. É parecido, mas é um pouquinho diferente. Ou seja, nesse ponto, o nosso desfrute de coisas boas desse mundo não vai ser verdadeiro enquanto nós não nos deleitarmos, enquanto nós deleitarmos na dádiva e não no doador. De novo, o nosso desfrute das coisas desse mundo não será verdadeiro enquanto a gente insistir e se deleitar na dádiva e não no doador. Então, como diz o Cotton Mather, que é citado pelo William Barclay no livro, em um sermão chamado Satisfação em Deus, se qualquer dos nossos deleites nos leva a Deus, que nós o saboreemos, que nós o valorizemos, abracemos e nos alegremos nele. Provai e nutri-vos de Deus em todas as coisas, e nada pedir para a vida em si, tão somente que seja algo que nos ajude a ver o nosso Deus e a servi-lo. Ou seja, abrace sim tudo aquilo que apontar para o nosso Deus e considere Deus o motivo maior desse deleite e não as coisas, não as circunstâncias boas. Ainda que Deus nos dê coisas boas para desfrutar, nós devemos buscar o doador e não a dádiva. Nosso coração tem que estar voltado e focado no doador e não na dádiva. E ainda acho importante lembrar que outra coisa essencial à vida cristã e ao contentamento com grande fonte de lucro é a abnegação piedosa. A abnegação piedosa, porque a abnegação também pode não ser piedosa. Assim como Jesus é o nosso exemplo de desfrute de coisas boas, Jesus também é um modelo de abnegação. Nós já vimos isso ontem, né? Ele não considerou que o ser igual a Deus fosse algo a que ele deveria se apegar. Mas ele se esvaziou, veio aqui em forma humana e humilde, suportou tudo por nós. Jesus foi maltratado, sofreu, se entregou à morte. Assim também o cristão precisa negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz. Então, num lado, a gente vê as riquezas da piedade com contentamento, num desfrute das coisas boas que ele nos dá. Lembrando que essas coisas são uma dádiva e que ela não deve tirar os nossos olhos do doador. Agora, aqui a gente está pensando no outro lado, no lado da abnegação. O cristão precisa negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz. Jesus foi a pessoa mais contente que já viveu aqui nessa terra. E ele negou-se a si mesmo por completo. Da mesma maneira, Jeremias Burroughs, citado pelo William Barclay, diz que nunca houve qualquer homem ou mulher tão contente quanto aquele ou aquela que negou-se a si mesmo. E ele continua dizendo que um coração descontente vive perturbado e sem conforto, mas alguém que nega a si mesmo fica maravilhado diante do tanto que ela percebe que possui. Um coração descontente vive perturbado e sem conforto, estou repetindo. Mas alguém que nega a si mesmo fica maravilhado pelo tanto que possui. E aí, assim, para amarrar essa ideia com aquela lá do contentamento, lá do comecinho, e seguir para o fim, a abnegação do negar-se a si mesmo não é o mesmo que a austeridade, do que aquela vida cheia de não podes e não podes. Tá? Não é a mesma coisa que essa vida rígida, exterior. Nós negamos a nós mesmos, sim, mas negamos porque somos seguidores de Jesus e buscamos em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Nós não buscamos as coisas desse mundo. Ainda assim, a nossa vida deve ser marcada por alegria e nós podemos aproveitar as coisas desse mundo, sabendo que elas são presentes de Deus para nós. Nelas, nós nos deleitamos, não nelas. Nelas, nós nos deleitamos em Deus. Coisas boas dessa vida nos apontam o deleite maior do próprio Deus. E a alegria e satisfação, então, são resultado de uma busca incessante pelos prazeres de Deus. No final das contas, então, essa é, de fato, a essência do contentamento cristão. Encontrar alegria em Deus.
deleitar-se e descansar nele, não nas circunstâncias. E aí a gente volta para aquela definição de contentamento, um deleite ou uma profunda satisfação na vontade de Deus, em Deus. E de novo, então, para encerrar, como vimos que piedade e contentamento são também uma boa dupla, aqui não vai ser diferente. Encontrar alegria em Deus também é a essência da piedade. O cerne, o centro da piedade é ver Deus e apreciá-lo. E isso é algo incomparável. Então ontem a gente viu a dupla entre a humildade e o contentamento. E hoje a gente está vendo a piedade com o contentamento. O deleitar-se em Deus, o reconhecer Deus como o doador de tudo aquilo que temos. E ao invés de nos deleitarmos naquilo que temos, nós nos deleitamos em quem nos dá cada uma das coisas que nós desfrutamos. E nisso existe uma grande fonte de lucro. Então que a gente aprenda e traga isso para a nossa vida prática de novo. A Bíblia é muito prática, ela é real, relevante, atual e prática. Nós precisamos olhar para aquilo que temos, desfrutar das coisas boas que Deus nos dá, lembrando que são coisas que Deus nos dá. E isso faz a gente olhar então para quem nos dá e não para aquilo que é dado, certo? Amém? Por isso? Então, muito bem. Amanhã, então, é o nosso último dia. E a ideia, então, em termos de conteúdo, a matéria já acabou. Mas a ideia para amanhã é que a gente, de fato, passe por tudo aquilo que a gente já viu, fazendo uma síntese, de fato, bem breve, do que fica depois desses 12 dias. O que fica, o que deve moldar e mudar a nossa vida, e o que deve, então, ficar gravado na nossa mente e no nosso coração. Vamos tentar enxugar isso em um dia só. E não sei se eu já comentei, mas assim, vem ao vivo. Eu espero você amanhã aqui. Vai ser um dia especial, tem algo preparado que eu acho que você vai gostar, vai curtir bastante. Bom? E além disso, hoje eu tenho mais uma novidade. É com muita, muita, muita alegria que eu quero avisar vocês que no sábado, dia 23 de maio, não só é o nosso sorteio do livro, que se você ainda não está participando, você ainda pode participar, sorteio do livro Pecados Intocáveis e o Segredo do Contentamento, mas às 11 horas da manhã, dia 23 de maio, às 11 horas da manhã, nós teremos uma estreia. E essa estreia é o canal do Filipenses 4:8 lá no YouTube. A gente vai para aquela rede também. Estou muito feliz com isso, muito, muito. Acho que é uma bênção de Deus, um privilégio de poder entrar nessa rede social também. E a gente vai fazer, não só qualquer estreia, não vou chegar aqui e falar, gente, então, 23 de maio, agora tem YouTube. Não, estamos preparando um vídeo para isso. Um vídeo curtinho, não é uma devocional, não tem meia hora, ele deve ter, sei lá, 3 minutinhos, mas ele vai ser a nossa estreia do canal. Então esse vídeo vai estar liberado às 11 horas da manhã no sábado, e eu convido você para assistir. Eu já vou dar um mini spoiler, é uma música, então hashtag Naná vai cantar. Não vou cantar sozinha, mas é uma música. E o que mais? E é uma música que a gente falou aqui durante essa série. Então a maioria conhece, quem não conhecer vai conhecer, é uma música bonita. E estaremos lá no YouTube, 23 de maio, 11 horas da manhã, para a estreia do canal do YouTube. E a ideia do canal do YouTube, gente, é que aos poucos, depois dessa estreia, todas as lives que estão salvas no IGTV estejam disponíveis lá também. Muitas pessoas têm pedido isso por conta de pessoas que não têm Instagram e que vocês gostariam de compartilhar ou ouvir em outra rede, enfim, pensamos por que não. Então elas vão aos poucos serem acrescentadas lá no YouTube também, tá? Então sábado, 23 de maio, já me deduraram, é o meu aniversário, esse é um presente pra mim e pra vocês, mas principalmente pra mim. Tô muito feliz mesmo, e espero que isso seja bênção. 23 de maio, 11 horas da manhã, estreia do canal do YouTube Filipenses 4:8 com um vídeo especial, e logo depois dele, assim que acabar esse vídeo, eu vou fazer o sorteio. Então, o resultado, se você curte essas coisas de saber assim exatamente na mesma hora, fique sabendo que depois que o vídeo acabar, eu vou fazer o sorteio e já vou anunciar quem ganhou o livro e etc. Tá bom?
Então é isso. Amanhã espero você 7h30 da manhã para o nosso encerramento. E Deus abençoe e tenha todo mundo um bom dia. Obrigado por terem ficado aí até um pouquinho depois. Por causa das falhas do começo, mas agora deu tudo certo. Tá bom? Então até amanhã. Tchau, tchau. 7h30, espero você. Vem animada. Só digo isso. Tchau.